Olá! Espero que esteja tudo bem com você que está abrindo aqui a nossa aula. Eu sou a professora Caroline Ferraz, aluna do programa de pós-graduação em Educação Física da Universidade Estadual de Maringá, do Paraná. Agradeço desde já o convite do professor Everton para estar ministrando essa aula. E hoje, na unidade 2 de doenças dos sistemas metabólicos, nós vamos aprender um pouquinho sobre obesidade. E a nossa aula, ela ficou estruturada da seguinte forma, pessoal. Primeiro, nós vamos ver alguns conceitos muito importantes da fisiopatologia da obesidade. Em seguida, efeitos adversos da obesidade em alguns parâmetros biomecânicos, alguns exames clínicos e os efeitos do exercício físico na recuperação de algumas patologias. Tudo bem? Então, vamos lá? Tomara que seja um conteúdo muito agradável para todos. Então, eu gostaria de iniciar informando que a obesidade, ao contrário do que muita gente pensa, na verdade, enquanto um problema de saúde, um grave problema de saúde, trata-se de um fenômeno moderno, definido ali só a partir de 1985, com consenso do National Institute of Health. Então, podemos dizer que antes a obesidade cientificamente, ela ainda estava sendo considerada como um problema que seria totalmente explicado por um comer inadequadamente. E a partir de então, nós começamos a entender a obesidade como uma doença complexa, causada por múltiplas alterações, um problema grave de saúde pública, com aumentos de prevalência alarmante. E com esse consenso também foi direcionado ali algumas áreas que poderiam ser interessantes para a investigação, como marcadores biológicos, antropologia e regulação de energia. Mas eu não estou querendo dizer que a obesidade não se trata de um problema antigo. Desde a antiguidade, antes mesmo de Cristo, nós já tínhamos, por exemplo, a figura de Vênus de Willendorf, que se trata de uma figura da idealização feminina, referência de fertilidade e símbolo de segurança, sucesso e bem-estar. O primeiro método que nós temos, criado por Quetelet, foi e conhecido até hoje como nosso índice de massa corporal, que nada mais é que a relação do peso pela estatura ao quadrado. Então, por exemplo, quando eu tenho um IMC abaixo de 17, isso vai representar que a pessoa está muito abaixo do peso. E um IMC acima de 40 vai representar uma pessoa com obesidade mórbida, obesidade grau 3. Mas vamos analisar a seguinte situação. Temos aqui 2 homens, ambos com a mesma idade, 32 anos, o mesmo peso, 102 quilos, a mesma estatura, 182. Consequentemente, vão apresentar o mesmo índice de massa corporal, na faixa de 30,7, que classificaria os dois como obesidade grau 1. Mas vocês acham mesmo que o homem da camiseta preta apresenta obesidade? E o que poderia estar diferenciando esses dois sujeitos? Bom, a explicação é que, mesmo que eu tenha o mesmo valor de peso corporal, eu posso apresentar uma composição corporal diferente. Então, quando nós falamos do IMC, sim, ele tem muitas vantagens. Ele está diretamente correlacionado com medidas de morbidade, mortalidade
e devido à sua simplicidade de aplicação e fácil interpretação, ele é muito útil para principalmente avaliações de estudos populacionais. No entanto, nós precisamos ter alguns cuidados em relação à sua desvantagem. Por exemplo, ele não funciona para caracterizar bem pessoas que são atletas e que estão nas extremidades, como muito altas ou muito baixas. Então, vale lembrar, o IMC não fornece informações de composição corporal e distribuição de gordura corporal. Em relação à prevalência, os dados eles são alarmantes. Então, hoje, mais de 2 bilhões de pessoas apresentam excesso de peso. Mais da metade da população adulta mundial está acima do peso. Desde 1975 até 2018, a prevalência triplicou no mundo. Para 2025, espera-se que 2,3 bilhões de pessoas apresentem sobrepeso e mais de 700 milhões estejam com obesidade. E o nosso país encontra-se no 5º lugar do ranking mundial de países com excesso de peso, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, da China, Índia e da Rússia. Se nós olharmos desde 1975, o Brasil, naquela época, apresentava uma prevalência de obesidade de 5,2%, enquanto no Vietnã a prevalência era de cerca de 0,1% e já em Nauru atingiu um índice de 44,5%. Se avançarmos nos anos, a cada 5 anos, podemos perceber que de 5,2% a prevalência vai aumentando para 6,6%, 8,3%, 10,2%, 12,2%, 14,5%, 16,8%, 19,2% e, por fim, em 2015, a 21,6%, que representa cerca de um aumento de 16,4%. O Vietnã já apresentava uma prevalência de 2,1% e Nauru aumentou proporcional a 61% de prevalência. Eu trago para vocês destacando que, atualmente, Manaus é considerada a capital mais obesa do nosso país. Então, a obesidade atinge cerca de 27% dos homens e 19% das mulheres. Mas, professora, qual seria o problema de estar obeso? Seria uma questão apenas de aceitação de uma sociedade que impõe um padrão de beleza magro? Não, pessoal. Está associado à gravidade dessa doença, às suas múltiplas comorbidades associadas. Mas o que eu quero dizer com isso? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse quadro. Olha o tanto de consequências que a obesidade pode acarretar na vida de uma pessoa. E eu falo de diversos aspectos da saúde. Então, desde colesterol alto, problemas nos ossos, depressão, baixa autoestima, problemas na circulação, câncer e principalmente uma menor expectativa de vida. E olha só como isso é grave. Então, a obesidade hoje, ela é considerada o 5º fator de risco com maior mortalidade. Ela ocasiona cerca de 4,72 milhões, pessoal, milhões de mortes a cada ano. E também já está muito bem estabelecido que conforme eu avanço meu índice de massa corporal, ou seja, quanto mais obeso eu sou, maior será o meu risco de mortalidade.
E hoje nós já temos muito bem estabelecido 4 principais fatores responsáveis em causar obesidade, sendo eles um menor nível de atividade física, desordens endócrinas, a questão genética de hereditariedade e uma má alimentação. E quando nós colocamos estes fatores em uma balança, um consumo excessivo de alimentos e um estilo de vida sedentário contribuem mais para o quadro de obesidade. Aliado ao problema da inatividade física, temos muito tempo de comportamento sedentário, o que ficou ainda mais evidente com essa pandemia. E em relação à nutrição, está muito fácil hoje o acesso a uma comida industrializada e extremamente calórica. E o que eu quero dizer com isso? Quando eu tenho um balanço energético equilibrado, ou seja, eu consumo uma energia e ao mesmo tempo eu tenho um gasto energético equivalente, eu tenho uma manutenção do meu peso corporal. Agora, quando eu gasto mais energia do que eu ingiro, eu tenho uma perda de peso corporal. E no caso contrário, quando eu tenho um aumento da minha ingesta calórica e gasto menos energia, então nós temos um ganho de peso corporal. E isso ocasiona o quê? Um ambiente com muitas alterações neuroendócrinas que vão mobilizar mais substratos para armazenar energia ao invés de produzir energia. E isso vai ocasionar um quadro de inflamação crônica de baixo grau. Um dos aspectos que tem sido muito estudado recentemente é o envolvimento da microbiota no desenvolvimento da obesidade, também na diabetes e na inflamação subclínica. Como nós sabemos, a nossa microbiota intestinal é composta por bactérias simbióticas, comensais e patogênicas. E quando nós temos uma microbiota balanceada, existe um equilíbrio entre a proliferação dessas bactérias. E também no nosso intestino, nós temos um sistema imunológico muito bem desenvolvido. Então, próximo ao colonócito, nós temos células do sistema imunológico que são como se fossem linfonodos ali na parede da mucosa para garantir o quê? Que essas bactérias elas não invadam o nosso organismo e acabem levando o desenvolvimento de alguma infecção ou algum processo deletério para o nosso organismo. No entanto, nós temos algumas situações que levam essa microbiota a ter um desequilíbrio, um desarranjo, que é conhecida então como disbiose. E a disbiose, ela está muito relacionada com a nossa dieta. Então, os estudos recentes têm mostrado que as dietas hiperlipídicas, principalmente aquelas de lipídios saturados, levam o quê? A uma diminuição da proliferação das bactérias simbióticas, que são as bactérias importantes para a regulação. Em compensação, as bactérias conhecidas como gram-negativas, aquelas bactérias patogênicas, elas acabam tendo uma maior proliferação. E são elas que na sua parede têm um lipossacarídeo conhecido como LPS, que acaba atravessando a barreira intestinal, caindo na corrente circulatória e acaba por ativar esses processos de inflamação. Então, a disbiose pode ser um mecanismo para esse aumento do processo inflamatório. Um outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que pode contribuir para esse processo inflamatório, é o tecido adiposo enquanto um órgão endócrino. Mas como assim um órgão endócrino? É porque o próprio tecido adiposo, bem como o sistema imunológico, eles conseguem gerar substâncias químicas que são importantes na interação do tecido adiposo com outros sistemas.
Então, à medida que esse tecido acaba mudando de eutrófico para excesso de peso ou obeso, eu acabo modulando a minha capacidade de gerar essas substâncias pelo tecido adiposo. Essa figura representa o tecido adiposo de um indivíduo eutrófico. Podemos observar que ele não apresenta só células do tecido adiposo, mas também células infiltradas do sistema imunológico, como macrófagos do fenótipo M2, células T, CD4. Mas essas células infiltradas, elas têm como característica um fenótipo anti-inflamatório, ou seja, elas também geram substâncias especialmente de caráter anti-inflamatório. E esse tecido adiposo magro, ele gera uma substância muito conhecida com esse caráter anti-inflamatório, chamada adiponectina. E vocês podem observar também ali em vermelhinho que temos a presença de vasos sanguíneos. Quando o indivíduo ele ganha peso em um grau moderado de excesso de peso, vejam que nós temos a infiltração de um outro tipo de macrófago, de célula T. Essa em azul seria a infiltração da célula CD8, que são células citotóxicas e que fazem uma ponte muito grande entre a imunidade adquirida com a imunidade inata, que são aquelas relacionadas com processos inflamatórios. Também podemos observar a infiltração dessas vermelhinhas, que são macrófagos do tipo M1, que tem um fenótipo inflamatório. Portanto, esse tecido adiposo, à medida que ele se hipertrofia, ou seja, quando eu tenho um crescimento no volume das células adipócitas, ele passa a gerar substâncias de caráter inflamatório e com isso nós temos um aumento da produção de leptina, resistina, RBP4, lipocalina 2, TNF, interleucinas e assim por diante. São todas adipocinas ou citocinas de caráter inflamatório. Então, quando eu ganho peso, eu passo a produzir substâncias inflamatórias. Quando já temos um caso de obesidade mais severa, a justificativa para o aumento dessa inflamação é a possibilidade de, na hipertrofia, eu ter algumas células que entram em sofrimento, em hipófise. Então, os vasos sanguíneos passam a ter dificuldade em levar oxigênio para essas células. Começa um processo de inflamação local e depois esse processo inflamatório passa a ser sistêmico. Então, a infiltração de células inflamatórias, o próprio sofrimento do adipócito e a conjunção desses fatores levam a um aumento dessas substâncias inflamatórias na corrente circulatória. E esse processo acaba atingindo, então, outros tecidos. E em relação aos parâmetros biomecânicos, quais seriam, então, os efeitos adversos da obesidade? Antes de apresentar alguns estudos, eu queria que vocês parassem um pouquinho e dessem uma analisada nos padrões de movimento dessas pessoas. Nós temos ali caminhada, alguns exemplos de corrida, pessoas que estão um pouquinho de sobrepeso, de obesidade, com a obesidade um pouquinho mais avançada. E até mesmo um caso extremamente grave, onde eu já tenho ali a presença de uma obesidade mórbida. Vejam a dificuldade que esse senhor tem apenas para se locomover, para cumprir uma simples tarefa na nossa rotina. E o que a literatura tem pra gente, né? Primeiro eu queria deixar claro que em relação a essa parte da aula, parece existir um número maior de evidências. O que eu quero dizer com isso? A maioria dos estudos são revisões sistemáticas. Então, eu não estou apenas trazendo o resultado de um estudo que achou aquilo.
mas sim um volume de produção que você já chega num resultado que tem um nível de evidência maior. Tudo bem? Então vamos para a nossa primeira evidência. Como vocês puderam observar no vídeo anterior, a obesidade, então, ela parece induzir inúmeras alterações cinemáticas durante atividades simples da vida diária de uma pessoa. E essas alterações, elas vão acarretar em quê? Em uma diminuição da força, diminuição da potência e, consequentemente, um aumento da minha fadiga muscular. E essas alterações acabam o quê? Limitando a funcionalidade dessas pessoas, alterando padrões de movimentos e até causam lesões e doenças. Em relação aos membros superiores, independente da obesidade, nós sabemos que a sobrecarga, instabilidade espinhal e a fadiga são fatores biomecânicos que vão contribuir para a dor ou lesão na nossa coluna. Em relação à dor na lombar, parece sim que o peso corporal tem uma relação com essa dor crônica, só que os resultados ainda precisam ser interpretados com cuidado, porque as evidências ainda não são suficientes sobre esse assunto. No entanto, quando nós analisamos estudos de sujeitos obesos, gêmeos, a evidência já parece ser maior. Então, a obesidade apresenta sim uma relação com a dor lombar de gêmeos, e a genética e fatores familiares parecem ser muito importantes na mediação dessa relação. Indivíduos com níveis mais altos de MC parecem ter 2 vezes mais chances de dor na lombar comparado a pessoas com um MC mais baixo. Então, o excesso de peso corporal parece estar relacionado com a degeneração do disco intervertebral lombar. Essa degeneração acaba sendo associada com a sobrecarga espinhal e um estreitamento do espaço do disco, que acaba ocasionando então essa dor na lombar, a lombalgia crônica. E a pessoa que tem dor na lombar acaba aumentando o seu peso corporal. Então acaba sendo um ciclo vicioso que nós temos ali. E esse estudo, bem interessante, buscou investigar o quê? Se a distribuição do tecido adiposo tinha relação com o risco de lesão nas costas. E vocês já ouviram falar da obesidade androide e ginoide, em que eu tenho ali formas diferentes da distribuição de gordura corporal, muito semelhante a androide ao formato de maçã e a ginoide ao formato de pera? Independente da minha forma de distribuição da gordura corporal, quando eu tenho um aumento de 12 quilos, ou seja, eu peso 98 quilos ao invés de 86 quilos, eu aumento a minha carga da coluna em aproximadamente 11,8%. É quase uma relação de 1 para 1. Para cada 1 quilo a mais que eu ganho, eu tenho 1% a mais de carga na minha coluna. E quando eles analisaram conforme a distribuição da gordura, em que nós temos ali um menor acúmulo no abdômen até um maior acúmulo na região abdominal, eles encontraram que, mesmo que eu tenha o mesmo peso corporal, pessoas que têm um maior acúmulo de gordura na região do abdômen, elas aumentam a carga, as forças espinhais, e aproximadamente 20 quilos de peso corporal adicional. Ou seja, eu tenho o mesmo peso, mas se a minha distribuição de gordura é acumulada na cintura, é como se eu pesasse 20 quilos a mais do que a outra pessoa. Além disso, o risco de fratura por compressão por fadiga vertebral aumentou cerca de 3 a 7 vezes mais nessas pessoas com maior acúmulo de gordura na região abdominal. Além disso, parece que o peso corporal
também apresenta uma relação com a dor ciática, devido então a um aumento da carga mecânica nos discos intervertebrais e o aumento da secreção de mediadores inflamatórios que vão contribuir ali para a hérnia de disco lombar sintomática. Por que isso é importante? Quando eu tenho essas lesões na coluna, isso pode comprometer o fornecimento de nutrientes, causar apoptose celular, inflamação e dor crônica, que estaria diretamente relacionada com a qualidade de vida dessas pessoas. Em relação aos membros inferiores, este foi o primeiro estudo que eu identifiquei que buscou fazer relações entre alterações em parâmetros biomecânicos e obesidade. E o que já naquela época, em 1972, eles observaram? Que a obesidade ela estava associada então com a artrite degenerativa dos joelhos, que as pessoas obesas elas apresentam uma maior dificuldade em juntar os joelhos, justamente por essa maior circunferência das coxas. Elas caminham ligeiramente com as pernas arqueadas e isso diminui então a área da carga efetiva do joelho. Um pouco mais recente, nós já temos que o aumento do IMC acaba ocasionando piores scores na cartilagem patelofemoral, ou seja, com o IMC aumentado, eu tenho uma maior perda de cartilagem. E essa evidência ela é mais forte quando nós falamos em adultos de meia idade e em mulheres. Por que as mulheres, então? Além das próprias diferenciações da biomecânica dessa articulação ser diferente para homens e mulheres, as mulheres parecem ter um aumento das citocinas inflamatórias e isso vai prejudicar toda a estrutura do joelho. Parece que essas alterações na minha articulação patelofemoral estariam relacionadas com desalinhamento ou incongruência patelar. Já quando nós falamos da articulação tibiofemoral, parece haver uma relação prejudicial do excesso da massa gorda, mas o excesso de massa livre de gordura parece ser benéfica para essa articulação. E o que parece estar mais estabelecido na literatura é a relação entre obesidade e osteoartrite. A obesidade, eu tenho uma biomecânica alterada, um aumento na minha carga articular para a sustentação do meu peso e os desequilíbrios inflamatórios e metabólicos. Isso vai causar o quê? Uma redução da minha amplitude de movimento articular. Parece que para cada quilo de aumento que eu tenho no meu peso corporal, eu aumento o risco de ter osteoartrite dos membros inferiores em 13%. E comparado a pessoas com IMC entre 25 e 30, aquelas com IMC de 30, o risco é 7 vezes maior de ter osteoartrite. Esse excesso de peso corporal acaba ocasionando um estresse mecânico adicional. E com isso, eu vou ter um maior impacto exercido sobre a cartilagem articular do joelho, que vai acabar então agindo como um impulso de processo de fibrilação e degeneração, que podem alterar tanto a composição como a estrutura e propriedades mecânicas da cartilagem hilaina e possivelmente causar erosão da cartilagem superficial. E a osteoartrite também apresenta relação com a força muscular. Então, o músculo do quadríceps tem um papel muito importante para a absorção de choques. E pessoas obesas podem apresentar fraqueza desse músculo. E com isso, eu tenho um estresse maior na cartilagem articular, que pode causar uma degeneração progressiva da articulação e alterar força e a qualidade muscular desses sujeitos. Pessoas obesas com osteoartrite apresentam alterações na marcha, com uma diminuição na velocidade da caminhada absoluta, com um menor comprimento de passada,
maior duração da fase de apoio em relação ao tempo total do ciclo, uma maior largura absoluta do passo e um maior ângulo da ponta do pé. Em relação à redução da velocidade de caminhada, estaria então relacionada com menores momentos de flexão e extensão relativa da articulação do quadril, joelho e tornozelo e menores momentos de pico articular absoluto no quadril e no joelho. Já em relação ao maior ângulo da ponta do pé, estaria relacionada com a diminuição do momento de adução do joelho, que vai então deslocar o vetor de força para mais perto da articulação do joelho. E por fim, parece que a obesidade estaria relacionada com a fascite plantar, devido então a pessoas obesas apresentarem alterações na pressão plantar durante a caminhada e características mais evidentes de um pé plano e uma pisada pronada. E quanto aos exames clínicos, o que seria considerada uma boa avaliação dessa população? Bom, até essa parte da aula ficou claro que esse excesso de tecido adiposo vai acabar ocasionando um quadro de inflamação crônica e uma sobrecarga mecânica, e esses fatores podem vir a ocasionar alterações biomecânicas tanto em membros superiores quanto em membros inferiores de pessoas com obesidade. O ideal seria se todos tivessem acesso a uma bateria de exames biomecânicos, mas na prática nós sabemos que, infelizmente, isso não acontece. E quais seriam então formas de avaliar essa população no dia a dia, na nossa rotina? O que seria acessível? Bom, para deixar a aula até um pouquinho mais dinâmica, eu quis trazer uma parte um pouquinho mais prática para vocês. Eu convidei um personal muito experiente em biomecânica que trabalha com a população de obesos para falar um pouquinho para vocês sobre esses exames. Oi pessoal, meu nome é Gustavo Oliveira, sou personal trainer e eu vou passar para vocês uma sequência de exercícios para identificar fraquezas musculares. A importância dessa bateria de avaliações é o seguinte, ela tem que ser feita para todas as pessoas que você vai começar a treinar, principalmente se a pessoa está com um peso normalizado ou se ela é uma pessoa ativa, você tem que fazer para ter um direcionamento de como tem que ser seu treinamento, quais exercícios focar mais, em quais músculos trabalhar melhor para evitar descompensações que podem vir a ocorrer alguma lesão para o aluno. Então tem que trabalhar nessa etapa da prevenção. Só que é de crucial importância realizar essas avaliações em pessoas com alguma patologia. Um idoso, por exemplo, uma pessoa idosa que pode ter algumas comorbidades associadas, obesos, e outras condições. Exemplo, um aluno seu com dor no joelho, um aluno com sobrepeso. Você tem que saber identificar bem como você vai passar, como você vai montar o seu programa de treinamento. Então, por isso, você tem que fazer algumas avaliações. Essas avaliações têm bases científicas e você deve utilizar as baseadas em evidências e também extrapolar os conceitos no seu dia a dia prático. Conceito básico, se você sabe que uma articulação, por exemplo, aquilo que eu estou vendo, ela sofre um estresse mecânico, então se você pega muito peso, só que se você não fortalecer os músculos em volta do cotovelo, do ombro, você vai lesionar essa articulação. A articulação ela tem que ficar ressalvada pelas outras coisas do nosso corpo, como principalmente os músculos. O joelho, se os músculos em volta do joelho não estiverem bem fortalecidos, pode vir ter uma lesão no joelho. Outra coisa, o trabalho de mobilidade e estabilidade. Se às vezes o seu tornozelo não está bem móvel ou o quadril não está com mobilidade adequada, o seu joelho pode sentir esse impacto. Então, assistam ao próximo vídeo. Nele eu vou falar alguns exercícios e como avaliar algumas fraquezas musculares para que você possa identificar essas fraquezas e prescrever um treinamento mais adequado para o seu aluno. Beleza? Vou passar para vocês alguns movimentos para avaliação funcional do seu paciente. Primeiro movimento, você tem que avaliar se o seu paciente consegue fazer
Um agachamento normal, o corpo posturado, jogar o quadril para trás e descer com o corpo retinho. Não precisa ser um movimento muito acentuado, uma pequena flexão já de joelho já é suficiente. Se ele consegue fazer esse movimento, a primeiro sinal indica que ele não tem uma restrição de joelho, claro que tem que ser avaliado mais a fundo. Então, se o paciente consegue fazer um pequeno agachamento, você tem que reparar se ele consegue manter o tronco posturado e a mão retinha aqui, conseguir fazer esse movimento adequado. A partir disso, se ele consegue fazer essa execução, você pede para ele fazer de forma unipodal, que é o aviãozinho. Corpo posturado, retinho, abre os braços, peito estufado e desce na ponta de um pé só. Nesse movimento, a gente vai avaliar a estabilidade da articulação do tornozelo e também a estabilidade do joelho, se o aluno consegue permanecer nessa posição. Pacientes com mais tendência a desequilíbrio, você tem que ficar com o corpo posturado e só pede para ele tirar o pé. Próximo de uma parede, que se der problema ele pode só apoiar. Então, tira só o pé. Se é um paciente um pouco mais avançado já, você pode pedir para ele flexionar bem. Beleza? Próximo movimento que a gente vai fazer, se o aluno conseguir, avaliando ainda a força de membros inferiores, é pedir para ele fazer um afundo. Não precisa ser um afundo até lá embaixo. Pede para ele posturar e fazer um afundo certinho. Só um pouquinho. Se o aluno não conseguir ficar nessa posição, a posição mais comum para ele tentar fazer é isso daqui, ó. Pé dentro e tentar cair tortinho. Então pede um passo maior, corpo posturado e retinho. Pensa, toda vez tem que orientar que os pés têm que ficar posicionados para frente para que o movimento seja feito da forma mais adequada possível. Se o aluno, na hora que for executar esse movimento, ir com o tronco muito para frente ou desequilibrar muito para o lado, primeiro indício que você tem, baixo equilíbrio. Segundo, o aluno não consegue manter essa postura aqui do tronco, tipo, ele falta mobilidade para ele. Outra avaliação importante para identificar a mobilidade de quadril e de tronco é o stiff. Mãos apoiadas na crista ilíaca, face para cima, corpo posturado. Pede para o aluno fazer um simples stiff. Pernas levemente flexionadas, desce com a coluna reta, joga o quadril atrás e volta. Se você consegue fazer esse movimento, mantendo as costas retas, tronco elevado para frente, e tendo esse movimento de quadril, você já indica, se você consegue verificar, se o aluno tem mobilidade de tronco e quadril. Outra coisa, se dói muito para fazer esse movimento, você pergunta se o aluno está sentindo os posteriores. Se sentir muito incômodo, possivelmente é um quadro de encurtamento. Você tem que realizar um trabalho de alongamentos e também trabalho de mobilidade para quadril e tronco. Outra avaliação importante é verificar se o aluno tem força em membros superiores. Simplesmente pede para o aluno subir numa flexão. Só isso. Corpo no chão, apoiado, subiu. Se o aluno tem muita dificuldade, pede para fazer de joelho. Esse pequeno movimento. E você pode ir agravando os testes. Começa com a mão do lado do ombro, vai para o queixo e vai para a testa. Faz de joelho e na ponta dos pés. Esse movimento você pode indicar a força, você vai querer verificar se o aluno consegue pelo menos sustentar o seu corpo. Ele não precisa fazer uma flexão completa, ele só tem que sustentar. Outra avaliação importante, caso o aluno consiga, é a prancha, ok? Na prancha a gente consegue ver uma ativação geral. Levantou e tenta ficar com o corpo retinho. Na prancha a gente consegue ver ativação de abdômen, ativação de romboides, lombar, posteriores, glúteos e quadríceps. Pede para o aluno fazer a prancha, ver se ele consegue, se ele está nesse nível. Se ele conseguir, nem que se for 5, 10 segundos, pede para ele fazer a prancha e contrair e vai verificando a ativação de cada músculo. Posteriores, quadríceps, os abdominais, lombar, os dorsais
e ver se o aluno consegue contrair esses músculos, principalmente os músculos das costas. E quando está posicionado na prancha, o aluno tem que conseguir contrair as escápulas para melhorar a postura e se adequar ao movimento. Se você já identificar que o aluno não tem ativação em nenhum desses membros, nenhum desses segmentos, já é um indício que você tem que fazer um trabalho de fortalecimento para esses segmentos. Exemplo, o aluno não consegue contrair as escápulas enquanto faz a prancha. Nesse momento, você tem que fazer um trabalho para fortalecimento principalmente de romboide maior. Isso você faz essa análise, principalmente em populações especiais. Principalmente uma pessoa que está em uma situação especial de saúde, e você não fortalece esses segmentos, tem mais riscos de lesão no aluno. E, por fim, o último teste para verificar ativação muscular, você pede para o aluno fazer uma ponte. Aqui vai por nível, ok? Primeiro nível, conseguir fazer uma ponte normal. Tem que ficar retinho, ativação de abdômen, ativação de lombar e ativação de glúteo e posteriores. Se não tem ativação, começa a pensar um plano de fortalecimento para o seu aluno. Como complemento, ver se o aluno consegue fazer a ponte unipodal. Se o aluno tem dificuldade em sustentar com as duas pernas, pede só esse. Se ele consegue fazer os dois, unipodal de um lado, unipodal do outro. Beleza? Qualquer dúvida, comenta aqui ou pode mandar uma mensagem direto para mim que eu te ajudo. Qualquer coisa, nos vemos no próximo vídeo. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Viram como é simples e como é possível realizar uma boa avaliação, principalmente para essa população? E agora nós vamos ver quais os efeitos que o exercício ele traz para a recuperação da patologia nessa condição de pessoas obesas. Primeiro, está muito bem estabelecido os diversos benefícios que o exercício físico traz para diversos aspectos da vida da pessoa, seja em parâmetros fisiológicos, psicológicos. No entanto, em relação aos efeitos do exercício físico em parâmetros biomecânicos de obesos, a literatura está um pouquinho mais escassa e ainda temos pouca produção científica sobre o assunto. Em crianças, parece que o treinamento combinado, realizado 3 vezes por semana por 13 semanas, não muda significativamente a área total da superfície plantar durante a caminhada. Por outro lado, durante esse período, o grupo que não treinou apresentou um aumento significativo dessa área. Assim, o estudo concluiu que, apesar de não ter tido uma melhora significativa, apenas o fato de você não piorar esse quadro já significa mudanças positivas na morfologia e funcionalidade dos pés de crianças. Além disso, o grupo que treinou apresentou um aumento da força máxima sobre o antepé medial e lateral, enquanto que o grupo controle não teve nenhuma alteração. E isso foi considerado uma melhora do padrão de rolagem do pé mais normal. É importante lembrar que os pés das crianças crescem e mudanças na área da superfície plantar e nas forças do antepé podem então estar relacionadas com esse processo maturacional. Por isso, os resultados precisam ser interpretados com muito cuidado. Quando nós temos crianças e adolescentes que treinam força dos músculos do joelho e do quadril e realizam exercícios neuromusculares para os membros inferiores por 12 semanas, 2 vezes por semana, o que acontece? Eu tenho um aumento da minha força muscular, principalmente dos abdutores do quadril, eu tenho melhora nos padrões biomecânicos da marcha, no nível pélvico e do quadril,
então aumentando o controle neuromuscular da articulação do joelho e proporcionando uma melhor estabilização do movimento pélvico, e isso significa que eu acabo neutralizando o desenvolvimento progressivo de possíveis desalinhamentos biomecânicos da extremidade inferior. Já adolescentes que realizam treino de natureza aeróbia durante 8 semanas por 3 vezes na semana apresentam diminuições significativas na massa corporal, no percentual de gordura corporal e no gasto energético da caminhada. Além disso, foi identificado um aumento significativo na velocidade da caminhada, com um pequeno aumento na frequência da passada, mas um aumento maior no comprimento da passada. Esses achados foram provavelmente identificados devido a um menor conteúdo de gordura na região das pernas, e isso reflete um melhor bem-estar durante as atividades diárias desses adolescentes. Quando nós falamos de adultos, exercício de intensidade moderada por 30 a 60 minutos por 3 vezes na semana parecem ser considerados um tratamento eficaz tanto para o controle do peso quanto para melhorar sintomas musculoesqueléticos relacionados à obesidade, e também podem atuar como prevenção secundária da osteoartrite. Com o avanço da idade, nós podemos ter também um quadro de osteosarcopenia. Então, a sarcopenia estaria relacionada com uma diminuição da massa corporal. E quando nós temos, no caso de osteosarcopenia, além disso, nós temos uma diminuição da massa óssea nesses pacientes. Esse estudo ele é bem interessante. Traz para a gente esse quadro bem bacana, relacionado aos parâmetros nutricionais e de atividade física. Então, parece que quando eu tenho um paciente no estágio inicial de osteosarcopenia, a minha intervenção, sim, deve estar preocupada em ter aumentos na minha aptidão física. Já quando eu estou num quadro mais avançado, essa não deve ser a minha preocupação principal. E a avaliação desses pacientes ao longo do tempo deve sempre se preocupar na manutenção da massa óssea e da densidade óssea desses sujeitos. Em idosos com osteoartrite que realizam seja um treino combinado, dieta ou o exercício mais a dieta, parece que nenhuma dessas intervenções são eficazes em melhorar a dor no joelho. No entanto, as forças compressivas do joelho foram menores no grupo que fez só dieta e os níveis de L6 foram menores nos pacientes que fizeram dieta e exercício. Você deve estar se perguntando, mas por que desse resultado? Possivelmente a explicação está no fato dos indivíduos que realizaram dieta e exercício terem perdido uma maior quantidade de peso corporal comparado àqueles pacientes que realizaram só exercício, o que acabou ocasionando uma menor sobrecarga mecânica. E o que acontece com idosos com osteoartrite após um ano de tratamento? Na verdade, não houve diferença em avaliações semi-quantitativa de danos estruturais no joelho. Mas isso não significa um resultado negativo. Na verdade, o exercício controlou a progressão natural da doença. Mas qual seria, então, um ponto-chave para a melhora de parâmetros biomecânicos em obeso? Eu queria destacar para vocês que a maioria dos estudos relacionam que essa melhora se deve à perda de peso. Então, com a perda de peso, eu tenho uma menor sobrecarga mecânica e, consequentemente, vai ocasionar uma menor sobrecarga articular e também uma redução dos processos inflamatórios. Por fim, eu gostaria de deixar para vocês a mensagem de que, enquanto profissionais de educação física, não podemos fazer a prescrição de exercício
apenas pela afinidade que a pessoa tem com determinado tipo de exercício. Precisamos ter um pensamento mais médico e sim, trazer o exercício como um tratamento. Qual seria a dose necessária? Qual seria a frequência, o tipo de exercício, o volume e a intensidade para tratar aquela patologia? Como nós podemos observar, a obesidade trata-se de uma doença complexa. Exercícios aeróbios parecem sim trazer benefícios para essa população, no entanto, conciliar com fortalecimento muscular parece ser essencial para tratar patologias biomecânicas nessa população. E aliar a dieta parece potencializar os resultados de perda de peso e então reduzir a sobrecarga mecânica nessa população. Pessoal, eu gostaria então de agradecer por esse tempo que vocês passaram aqui comigo. Deixo aqui meu contato para caso vocês tenham qualquer dúvida e peço que vocês me sigam também no Instagram, no Estatisticamente _falando, que apesar de não ter nada a ver com obesidade, lá eu vou trazer muitos assuntos interessantes de estatística e métodos de pesquisa. Tá bom? Muito obrigada, até uma próxima!